Olá, eu sou Fernando e nesse vídeo vou fazer uma introdução sobre agentes de IA ou AI Agents. Então aqui o nosso objetivo vai ser entender o que são os agentes de IA, como que eles funcionam, o que eles podem fazer, quais são as suas principais tarefas e tipos de agentes de IA e quando que a gente deve utilizar eles ou não. Então a gente vai fazer aqui uma construção de conhecimento fundamental sobre agentes de IA, que é um tópico, né, central hoje quando a gente fala de inteligência artificial. Então, todos esses conhecimentos que a gente vai passar aqui, eles são fundamentais, né, para você poder avançar nesse assunto de agentes de IA, certo? Então, eu preparei esse material aqui, dividido em tópicos, que eu vou passar aqui com vocês para a gente construir esse conhecimento, tá? Então, vamos primeiro definir o que é um agente de IA. Então, vou usar aqui uma analogia para ficar mais fácil de entender. Então, imagine que você está no sofá aí da sua casa, na sala, e fala a seguinte frase: Alexa, me prepara um café. E aí você quer ali que a Alexa te traga um café, né? Você não quer levantar, você está com preguiça. Então, mas imagine que ao invés de você ter ali simplesmente uma Alexa, né, que é um assistente virtual, imagine que você tem ali uma empregada doméstica super inteligente. Então imagine que você tem ali a agente chamada Dona Cida, que é a sua empregada doméstica, mas na verdade ela é um agente de IA. E aí, quando você dá essa instrução para a agente Dona Cida, ela imediatamente entende o que você pediu. Então, ela tem uma compreensão sobre linguagem natural. Então, ela consegue entender a frase que você falou. Alexa, me prepara aí um café. Então, ela consegue compreender, né, o que você está falando, assim como outros seres humanos também conseguem. E aí, uma vez que ela entende esse comando, essa instrução de linguagem natural, ela vai começar a raciocinar e planejar o que ela deve fazer. Então, ela vai se questionar se tem pó de café na cozinha, se tem os utensílios ali estão limpos, né? A xícara, a colher, etc. Se vai precisar usar ali o filtro, onde que está o filtro, qual que é a quantidade de café que ela vai colocar. Ela já vai saber aí a sua preferência, né? Se prefere café forte, café fraco, é, e todos os demais, né? Todos os demais requisitos, vamos dizer assim, né? Para se fazer um café. Então ela vai raciocinar sobre isso e montar um plano de ação. Primeiro ela tem que ir lá na cozinha, depois ela tem que checar os ingredientes, os utensílios, esquentar a água, etc. Então vai montar um plano de ação até no fim, né, entregar o café na sua mão lá onde você está. Então ela vai montar esse raciocínio sobre essa instrução que você deu por linguagem natural e montar um plano de ação. E numa terceira etapa, ela vai executar as tarefas, né? Então ela vai executar esse plano de ação. Então ela vai interagir, essa agente de a Dona Cida, ela vai interagir com o ambiente. Então ela vai ligar ali a máquina de café, a chaleira de água quente, ela vai preparar ali o café, né, interagindo com o ambiente para executar tarefa a tarefa, né, através de ferramentas que tem à sua disposição no ambiente para cumprir o objetivo, a tarefa que ela foi instruída. Então, nessa analogia, né, a Dona Cida é justamente um agente de IA. A casa onde ela está inserida, ela é o ambiente onde ela atua. E a sua instrução, né, que você deu para ela para preparar um café é um comando de linguagem natural. E aí, o agente de IA, ele é justamente isso. Ele é capaz de pensar, planejar e agir
para cumprir um determinado objetivo que ele foi designado, tá? Então essa é uma analogia aí para você entender o que é um agente de IA. Partindo para uma definição mais formal, a gente teria que um agente ele vai ser um sistema que utiliza um modelo de inteligência artificial para interagir com o ambiente que ele está inserido, com um determinado objetivo de alcançar, né, uma meta, alguma instrução que foi definida pelo usuário, tá? E ele vai fazer tudo isso combinando raciocínio, planejamento e aquilo que eu falei, executando ações para realizar, né, essa tarefa, esse objetivo que o usuário definiu. E ele vai ter à sua disposição ferramentas de interação com o ambiente, né, para fazer isso. Então a gente poderia dividir um agente já em duas partes, né? Então a gente vai ter o cérebro, que é o modelo de IA, geralmente ali um Large Language Model, né, um LLM, que vai ser responsável por entender a instrução de linguagem natural, certo? E construir o planejamento de ações que vão ser tomadas. Então o cérebro ele vai fazer essa primeira parte do agente de IA, ela vai fazer isso. E depois a gente vai ter o corpo, que vai ser basicamente as capacidades, as ferramentas, né, que a gente chama de tools, que o agente já tem à sua disposição para executar, né, ações, cumprir as tarefas, certo? Então, por exemplo, nós seres humanos a gente não tem asas, né? Então, dado que a gente não tem esse membro no nosso corpo, a gente não consegue executar a ação voar, como os pássaros conseguem, certo? Mas a gente tem pernas, a gente tem braços, então a gente consegue executar outras ações, andar, correr, nadar, etc. Assim por diante. Então, as capacidades, as ferramentas, né, que a gente chama de tools, quando a gente fala de agência de IA, ela entra nesse, entra nesse sentido aí de serem ferramentas justamente que o agente vai ter à sua disposição para cumprir, né, executar tarefas, tá? Bom, uma vez que você entendeu o que são agentes de IA, a gente pode avançar um pouco mais e entender quando que a gente deve usar ou não deve usar um agente de IA. Então, acho que é bem importante entender isso para a gente não cair, né, num, num possível problema de você querer construir agentes de IA, né, para tudo, quando nem sempre é necessário, né, usar eles para determinado contexto, tá? Então, um agente de IA você vai usar ele basicamente quando você precisa de flexibilidade em um fluxo de trabalho. Então, imagina que você tem um fluxo de trabalho bastante definido. Então, imagina uma agência de viagens, online ou presencial, tanto faz. A agência de viagens ela vai ter ali clientes que vão chegar para ela com determinadas demandas, interesses, né? Então, ou a pessoa ali pode ir ali já com uma ideia é, de, de destino que ela quer, ou ela quer pesquisar é, um destino, uma atração, etc. Ou ela quer falar com o time de vendas. Então, imagine o site de uma agência de viagens. Ela vai ter que ter essas opções, né, para atender a demanda do usuário. Pesquisa de roteiros, pesquisa de atrações e um formuláriozinho ali, um chat de contato com o time de vendas, caso ela queira já fechar um pacote, por exemplo. Então esse é um fluxo bem definido, quando as necessidades de interação, não, de interação elas são, vamos dizer assim, determinísticas. Quero pesquisar um roteiro de viagem, um destino. Então, no site ali da agência de viagens, vou colocar ali
filtros, opções de pesquisa, né, desses roteiros. Quero fechar um pacote, então vou colocar ali ou um botão de compra, né, ou uma opção de contactar o time de vendas. Então são coisas bem definidas. Tem um input, tem que ter uma definição ali no site para atender esse input do usuário. Só que hoje em dia, né, no mundo de hoje, os fluxos de trabalho não são tão pré-definidos, tão determinísticos assim. Então, imagina que tem um cliente que ele quer fechar um roteiro, mas, por exemplo, ele quer fechar um roteiro para começar a viagem dele numa terça-feira, só que ele percebeu que esqueceu o passaporte dele, e aí talvez ele se atrase e só consiga viajar na quarta-feira. Então ele quer fechar o roteiro, mas ele quer ao mesmo tempo contratar ali um seguro viagem, algo do tipo, né, que contemple cancelamento, né, dado que ele pode se atrasar. Então essa situação, né, desse possível cliente, né, ela é bem mais complexa. Ela foge do escopo, né, de um fluxo de trabalho pré-definido, né, determinístico. Então, ela envolve uma complexidade adicional que os sistemas tradicionais, né, eles não vão conseguir atender o cliente, né, é, de maneira satisfatória. Então, quando o fluxo de trabalho ele exige flexibilidade, aí entra em ação um agente de IA. Que um agente de IA ele vai ser capaz de entender, né, é, essa complexidade, essas necessidades adicionais que um fluxo padrão não é capaz de atender, certo? Então, os sistemas tradicionais foram basicamente desenhados com uma sequência quase que infinita de if e else, né, determinando, né, como que o fluxo pré-definido ele vai atuar. Mas hoje em dia, nesse mundo complexo que a gente vive, isso não comporta, né, em geral, as necessidades, os problemas que a gente tem na atualidade. Então, quando isso acontece, né, a gente pode aí utilizar um agente de IA, tá? E aí nesse caso, por exemplo, o exemplo que eu dei, né, do cliente que teve ali um problema de passaporte, complexidade, etc. A gente pode criar um agente de IA que ele vai ter à sua disposição ferramentas, né, tools, que vão poder disponibilizar para ele informações sobre o clima, sobre é, o trajeto, o tempo de deslocamento, a disponibilidade dos funcionários na agência e diversas outras informações que vão auxiliar na tomada de decisão do agente, né, internamente pelo modelo de inteligência artificial, né, um LLM, tomar a melhor decisão, né? Então, o que ele deve fazer dada essa situação do cliente, tá? Então, tem essas questões, esses detalhes, né, que devem ser consideradas quando você quiser criar um agente de IA, certo? Bom, aí aqui eu mostro aqui uma breve introdução sobre os tipos de agente de IA. A gente tem vários tipos, né? E eles variam conforme a sua capacidade de interagir com o ambiente. Então, a gente vai ter ali agentes que produzem uma saída, mas essa saída não impacta o fluxo da aplicação que ele está funcionando, né, de um programa. Então, isso a gente chama de um Simple Processor. Tá? Aqui eu coloquei exemplo genérico de código, tá? Mas a gente vai entender isso mais adiante, tá? Não precisa se preocupar com isso agora.
a gente vai ter um outro tipo de agente, né, que produz uma saída e essa saída ela determina o fluxo de controle a seguir, né? Então as próximas etapas. Então o modelo LM toma uma decisão e com base nessa decisão o agente ele pode seguir um caminho A ou um caminho B. E aí a gente vai ter outros tipos de agentes, né? Então, novamente, variando conforme a sua capacidade de interagir com o ambiente, que a gente chama de agência, tá? Então, a gente pode ter um agente chamado toolCaller, que vai produzir uma saída que vai determinar qual função, qual tool que é executada adiante. Então, as tools, né, são justamente ferramentas que a gente tem à disposição para cumprir o objetivo. Então, ali no caso da agência de viagem, o agente ele pode ter uma tool para você obter dados de clima, precipitação, cobertura de nuvens, temperatura, etc. Pode ter uma outra ferramenta, uma outra tool que vai calcular tempo de deslocamento entre um ponto A e um ponto B, entre a localização do cliente e o destino dele. Pode ter uma outra tool ali que vai dar o calendário de horários dos funcionários da agência. Então esse agente ele vai atuar nessa sistemática de determinar qual próxima tool, qual próxima função será executada dentro desse fluxo de trabalho. A gente também pode ter um agente onde a saída do agente controla a iteração e a continuação do programa. Então, isso aqui a gente já está falando de um sistema multi-step agent. Então, a gente vai ter ali um agente que vai produzir uma saída e essa saída ela vai controlar dentro de um loop, né, o que acontece adiante. A gente vai ver isso também mais adiante, tá? E por fim a gente pode ter um sistema de AI agents que é composto por múltiplos agentes. Então a gente está falando aqui de um fluxo de trabalho onde a gente vai ter um agente, vamos dizer assim, orquestrador, que esse agente pode iniciar o fluxo de um outro agente. Então imagina aí que a gente tem um agente orquestrador. Esse agente orquestrador ele aciona um agente que é coletor de dados, depois ele pode acionar um agente que é tratador de dados, um outro agente que é analisador de dados, visualizador de dados, etc. Então é um sistema multi-agente, tá? Bom, avançando mais, a gente dentro dos agentes utiliza modelos de IA, né? Geralmente a gente vai utilizar modelos LLM, tá? Existem outros tipos de modelos, os SLMs, né? Então os LLMs são os modelos maiores, os SLMs são os modelos menores. E existem vários tipos de modelos, né? LLM, que geralmente é o que a gente vai utilizar, que estão dentro aí, atuando dentro dos AI agents, tá? Então, exemplos bem conhecidos são da OpenAI, o ChatGPT, né? Da Meta a gente tem lá o Llama e do Google a gente tem o Gemini, tá? A gente vai discutir mais sobre modelos, né, em outras oportunidades. Bom, como funciona um agente de IA? A gente sabe que modelos, né, de LLM eles recebem texto e produzem texto. Mas se eu acessar lá o chatgpt.com e pedir para ele criar uma imagem, então, crie uma imagem do Cristo Redentor feito por brócolis.
construído por brócolis. Vamos colocar assim, construído por brócolis. E dar um enter aqui, ele vai demorar um pouquinho, ó. Aqui que eu não estou logado, tá? Precisa logar, tá? Mas eu fiz aqui, coloquei no material, ó. Só precisa ter uma conta, né? Fazer o login. Ele vai conseguir criar a imagem, ó. Então ele recebeu um texto, mas retornou uma imagem, né? E aí, como que isso é possível, né? Dado que é um modelo que é baseado em somente textos, né? São modelos que foram treinados com grandes quantidades de textos. No fundo, o que está acontecendo aqui é que os desenvolvedores, seja aí do ChatGPT, seja do Gemini ou qualquer outro exemplo que você queira, né? Eles implementaram funcionalidades adicionais, né, para esses LMs, né, que são justamente as tools, né, as ferramentas que possibilitam que o modelo execute ações, né, execute código, por exemplo, né, através dessas tools para gerar imagem. Então aqui provavelmente tem uma tool que vai ser responsável por criar imagens e é por isso que ele retorna uma imagem. Então, um ponto fundamental do funcionamento dos AI Agents é justamente você definir, né, boas tools que esse agente vai ter à disposição para alcançar aí os objetivos que o usuário quer. Tá? Bom, quais são as tarefas, né, que um agente de IA pode realizar, né? Essas tarefas elas vão ser dependentes da implementação das ferramentas, das tools, né? Que vão servir para realizar o que a gente chama de ações ou actions, tá? Então, imagina que você tem aí no seu computador um assistente pessoal, assim como Alexa. E aí você pede para o seu assistente pessoal aí do seu computador para enviar um e-mail para o seu chefe pedindo para adiar a reunião que você ia ter com ele hoje. Então, você poderia ter dentro desse agente IA, né? Esse agente IA ele vai ter que ter ali para conseguir atender essa sua requisição, né? Então, você pede para ele enviar um e-mail para o seu chefe para adiar a reunião. Então, esse agente IA ele vai ter que ter ali uma tool que serve para enviar e-mails. Então, a gente poderia, dentro desse agente IA, escrever um código parecido com esse daqui, que serve para enviar e-mail, dado um destinatário e o corpo da mensagem vai enviar, vai ter uma função ali, uma tool que vai ser responsável por enviar o e-mail. E aí o cérebro desse agente, né, o modelo de IA, o LLM, ele vai então usar essa tool, escrever um código, né, e executar esse código que envia o e-mail lá para o seu chefe, certo? Então essa é um exemplo de uma tarefa, né, que foi dada para um agente IA, que é resolvida através de uma ferramenta, de uma tool, que permite a aplicação dela, né, a realização de uma action, de uma ação. Tá? É importante distinguir action, né, e tools, elas não são a mesma coisa. Tá? Então, uma action, né, uma ação, ela pode ser composta por várias tools. Né? Então, a gente tem ali a ação preparar café. Essa ação preparar café, ela é composta por várias etapas, né? Dependendo do caso, cada etapa pode ser uma tool diferente, tá? E a gente vai ter vários exemplos de tarefas, né, que agentes de IA podem realizar. Então a gente tem hoje em dia os assistentes virtuais pessoais, como Siri, Alexa, Google Assistente, que atuam como agentes de IA, interagindo com o ambiente, com informações, entendendo contextos, né? E também tomando ações, né? Como definir lembretes, enviar mensagens, e-mails, né? Controlar dispositivos de uma casa inteligente, etc. Muitas empresas hoje em dia
também já tem chatbots de atendimento ao cliente, que internamente vai ter ali um agente de IA que entende linguagem natural, que responde as perguntas do cliente baseando-se no contexto. E um terceiro exemplo seria aplicado ao mundo de jogos, né? A gente tem ali os NPCs, que se a gente utilizar ali é, agentes de IA, faz com que esses bots, né, desses jogos, né, eles sejam um pouco menos previsíveis, né? Então, bots geralmente são determinados por ações bem pré-definidas, né? De movimento, o que deve fazer o bot ali dentro do jogo, né? E usando inteligência artificial, um agente de IA dentro desses NPCs, a gente consegue tornar isso menos previsível e mais imprevisível, né? Dado que tem uma inteligência por trás, certo? Bom, então a gente assim encerra esse tópico. Só para resumir, um agente de IA ele vai ser um sistema que utiliza um modelo de inteligência artificial, geralmente um LLM, para raciocinar, né? E aí ele vai fazer isso é, em resposta a uma instrução de um usuário, né? Então o usuário fornece uma instrução, o agente já entende essa instrução através de linguagem natural, então ele vai interpretar o que o usuário quer, vai raciocinar e planejar as ações a serem tomadas, né? E no fim ele vai conseguir então interagir com o ambiente à sua volta através de ferramentas que ele tem à sua disposição para cumprir o objetivo, a instrução do usuário, certo? Então assim encerramos, espero que tenha ficado claro esse tópico. Se ficar alguma dúvida é só mandar lá no suporte da análise macro.